Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente que vocês são inscritos. Iremos começar o culto nesta madrugada 0013 da madrugada meia-noite e 13/17 de 3 de 2026, terça-feira, mês de março. Vamos em Romanos capítulo 14. Resumo do capítulo. Paulo volta a se concentrar na prática da fé, com base na justiça do relacionamento no interior da comunidade cristã. Os crentes devem aceitar uns aos outros, sem censurar as convicções pessoais. 14:1-2. Não temos direito algum de julgar essas questões, pois são matéria de fórum íntimo, a ser acertada entre a pessoa e o Senhor. Os crentes devem então se lembrar de que quem és tu que julga o servo alheio? VV 3:12. Em vez disso, cada qual deve ter claro na mente o quanto a sua escolha afeta os outros. VV 13:18. E optar pelas coisas que levem à paz e à edificação de uns para com os outros. VV 19:21. Desta maneira, protegemos a consciência de cada pessoa e a qualidade de seu relacionamento pessoal com o Senhor. VV 22:23. Quando fala Senhor, ou Senhor Jesus Cristo, ou Senhor Jeová, ou também o Senhor Espírito Santo, né? VV 22:23. Versículo-chave 14:9. Um Senhor. Exatamente. Um Senhor, exatamente. Como diz, um Senhor Jeová, um Senhor Jesus e um Espírito Santo. Isso é verdade. Continuando, aplicação pessoal. E um pastor e um Senhor pastor Simão também, né? Porque eu estou ministrando a palavra e ensinando a palavra. Aplicação pessoal: seja responsável diante de Jesus por sua consciência. Não tente fazer com que os outros se responsabilizem por você. Aí, tá vendo? É isso aqui que é importante. Tá assistindo bem? Está assistindo bem com teus olhos? Está ouvindo bem com teus ouvidos e se ligando bem com teus cérebros? Presta bem atenção, somente vocês são inscritos. Seja responsável diante de Jesus por sua consciência. Tá vendo? Seja responsável diante de Jesus por sua consciência. Não tente fazer com que os outros se responsabilizem por você. Exatamente. Eu sou responsável por aquilo que eu estou fazendo. O pastor Simão Santos, ele é responsável do que ele está fazendo. Sabia disso, que eu sou responsável por aquilo que eu estou fazendo? A gente tem que ser responsável. Você é responsável diante de Jesus, tá vendo? A obra que eu estou fazendo. Isso aqui é uma responsabilidade. Estou sendo responsável pela obra que eu estou fazendo para Jesus Cristo e para Jeová e para o Espírito Santo e para o reino do novo planeta e para a Terra também. Conceito-chave: julgamento PP 372, 874, impuro. PP 82, 83, 617. Reino PP 380, 606, 620. Destaque: discutir opiniões. 14:1. Uma opinião é discutível quando... Isso aqui é importante. Uma opinião é discutível quando não envolve opções claramente especificadas por Jeová em sua palavra. Adultério e roubo, por exemplo, não são opiniões discutíveis. Muitas das convicções sustentadas com veemência pelos cristãos, fazer ou não fazer, são de maneira passional, considerado como emanada da vontade de Jeová. Neste caso, ainda que a Escritura não se manifeste sobre o assunto, essas convicções estão incluídas nesta categoria. Acolhei. 14:1. A palavra grega paralambano é um termo relacional forte. Significa dar boas-vindas com o coração e braços abertos, ansioso e pronto para partilhar toda a vida. É esse o tipo de amor
que devemos uns aos outros em Cristo. É exatamente igual quando fala acolher. Essa palavra aqui é muito forte, acolhei, né? Essa palavra que é importante, super importante. Juízo de valor, 14:1, significa determinar, com base em nossas próprias crenças e convicções, que certa pessoa está em pecado. Quando uma pessoa se envolve no ato que a lei tipifica como pecaminoso, não estamos fazendo juízo de valor ao classificar esse ato de pecado, mas sim estamos em concordância com Jeová. É importante ter clara na mente essa distinção. A igreja deve disciplinar os crentes que pecam, mas ninguém, nem mesmo a congregação, tem o direito de emitir juízo de valor. Tá vendo aí? Disciplinar, nós temos que disciplinar. Porque a igreja que não tem disciplina não é uma igreja, né? Igual aqui tem disciplina, aqui tem ordem, né? Aqui tem ordem. Ou a pessoa obedece a ordem, ou a pessoa é retirada daqui, como muitas pessoas foram retiradas daqui. Porque aqui tem disciplina. Eu já falei para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, minha igreja não é só para ir lá e sentar a bunda na cadeira e ficar parado. A igreja tem disciplina. Tá vendo? Se a igreja não tiver disciplina, como é que o povo vai respeitar a igreja? Nunca vai respeitar a igreja. Então por isso que a igreja tem que ter disciplina para o povo respeitar. Entendeu? Nós sabemos que tem crente que peca? Sim, tem. Tem que peca, sim. E por isso que tem que ter disciplina. Para eles tomar vergonha na cara e parar de ficar o quê? Essa palavra aqui, ó. Parar de ficar no adultério e no roubo. E dentre outros pecados também. O roubo que eu estou falando, meus irmãos, não é só dinheiro, isso não. O roubo que eu estou falando é o pecado. Não é só roubo de roubar dinheiro, de roubar carro, não. É roubo também de pessoa estar em pecado. Entendeu? A igreja tem que ter disciplina. A pessoa tem que sair do adultério? Sim, tem que sair do adultério. A pessoa tem que parar de ficar casando toda hora? O homem e a mulher tem que parar de ficar casando toda hora? Tem que parar. O homem e a mulher não pode trair o outro? Não pode trair o outro. Irmão não pode ser falso com o outro? Não, não pode ser falso com o outro. O crente tem que cumprir a palavra? Sim, o crente tem que cumprir a palavra quando fala que vai, vai, e quando fala que vai, vai, e quando fala que não, não. Quando diga sim, 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 e quando não, 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 ele tem que cumprir essas palavras. Se ele não cumprir uma dessas duas palavras, ele está mentindo. E tem que cair na disciplina. Por isso que... Por que pessoas foram retiradas daqui? Porque mentem demais. É falso, né? Mente demais, foi falso e falou mentira com o pastor. E depois eles falam que é o pastor que é culpado, sendo que é eles que são culpados de tudo lá. Igual fala lá, eles que são culpados de tudo, tá vendo? Forte e fraco, 14:2. Para a surpresa de muitos, é o fraco na fé. A aiteneia, fraco, incapacitado, que tem problemas com a liberdade de outros, que desfruta de uma fé mais forte. O forte na fé leva em conta que a espiritualidade não é uma questão de fazer ou não fazer, mas de amar e servir a Jeová enquanto usufruiu suas boas dádivas. Desprezar 14:3. O problema de julgar os outros é que isso distorce o relacionamento, nos impede o entendimento e de compartilhar a ajuda um dos outros. Jeová se agrada de nós pelos nossos relacionamentos. Prestou bem atenção aqui? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teu cérebro. Jeová se agrada de nós pelos nossos relacionamentos. Não se comemos carne ou somos vegetarianos. Tá vendo? Não se comemos carne ou somos vegetarianos. Viu, né? É pelo nosso relacionamento, exatamente. Qual relacionamento que vocês estão tendo nos dias de hoje? É isso aí que vocês têm que pensar o que está fazendo. Entendeu? Cristo Senhor, capacidade de prestação de conta. 14:5-9.
Essa passagem de máxima importância declara uma verdade essencial. Todos nós somos pessoas responsáveis diante de Jesus Cristo. Tendo em vista a opção que fizemos, somos capazes de prestar-lhe conta porque Ele é Senhor. Muitos cristãos, líderes e leigos agem como se os crentes devessem prestar conta a eles, não a Jesus. Quando julgamos as pessoas, usurpamos o papel do Senhor, de Jesus, ao negar-lhe o lugar que é inteiramente seu por justiça. Ele é o companheiro de fé em nossa vida. Como é terrível esse pecado, tá vendo? Não, porque tem pessoas que adoram julgar o outro sem conhecer o outro. Como muitos já me julgaram sem me conhecer. Pensa que me conhece, mas não me conhece. Esse é o erro. Por isso que Jeová mata, por isso que Jesus mata, por isso que o Espírito Santo matou as pessoas dessas. Porque pensa que me conhece, mas não me conhece. É pessoas que ficam julgando pela aparência, né? Tome muito cuidado. Pessoas que ficam julgando muito pela aparência, eu já vi que a história dessas pessoas não termina bem. Eu já vi pessoas morrer por causa disso. Entendeu? Pessoas que já falou contra a minha vida, olhando a aparência, não está na terra para contar a história mais não. E se vocês do outro lado continuarem, vocês também vão fazer parte de sumir da terra. Aí eu digo para vocês, para de ficar julgando um outro, que quem pode julgar a pessoa é só isso aqui, ó. Só Jesus. O que falou aqui, ó? Muitos cristãos, líderes e leigos agem como se os crentes devessem prestar conta a eles, tá vendo, ó? E não a Jesus, tá vendo? Quando julgamos as pessoas, usurpamos o papel do Senhor, de Jesus, tá vendo, meus irmãos? Negando-lhe o lugar que é inteiramente seu por justiça, tá vendo? Olha, quando julgamos as pessoas e usurpamos, tá vendo? Toma muito cuidado. Por isso que a palavra fala, não julgueis para que não sejais julgado. Que da mesma maneira que você julgar, você será julgado. Entendeu? Toma muito cuidado ficar olhando a aparência. Hoje em dia, muitos ficam olhando a aparência da pessoa. Cuidado, que o seu fim vai ser fatal. Igual que eu estou aqui, é para libertar pessoas. Né? Eu estou aqui para libertar as pessoas. Entendeu? Disciplina tem. Mas não pode julgar a aparência da pessoa. Tem que compreender a pessoa primeiro. Tem que conversar com a pessoa primeiro. Tem que ouvir a pessoa primeiro. Não pode julgar a pessoa para lá assim, sem saber o que é aquela pessoa. Entendeu? Por isso que eu falo. Não fica olhando muita aparência por fora, não, que dá problema. Porque o Criador olha é por dentro, se a pessoa está fazendo bem ou se está fazendo mal. Quando julgamos as pessoas, o papel do Senhor, tá vendo? De Jesus. A gente não pode confiar em qualquer pessoa? Sim, nós não podemos confiar em qualquer pessoa. Mas também não devemos julgar a pessoa pela aparência, né? Porque tem pessoas que gostam de julgar o outro pela aparência. Eu já tenho experiência sobre isso. Gosta de ver o fim do outro. É isso que a palavra condena. Tem gente que julga o outro para ver o fim do outro. Não pode. É isso que é feio, entendeu? Pelo contrário, 14:3:18. Como lidamos com a discussão de opiniões? Não examinando como os outros emitem juízo de valor. Pelo contrário, ao examinarmos o que fazemos, a indagação que precisamos responder não é se temos a liberdade de fazer isso, mas sim, será que meu exercício de liberdade pode prejudicar ao irmão ou à irmã? Tá vendo? É que eu acabei de falar. Né? É que eu acabei de falar. Todo mundo vai ser julgado, meus irmãos, no dia do julgamento. O bem e o mal, todo mundo vai ser julgado. É por isso que a palavra fala, tira primeiro o argueiro do seu, para depois você tirar do seu irmão. Tira primeiro a trave que está no seu olho, para depois você tirar a trave do seu irmão. Sai do pecado primeiro, para depois você tirar o pecado do outro. Entendeu? Não fica tirando a trave do outro irmão lá, sendo que você nem tirou a sua. Você está todo errado e querendo tirar a trave do outro. É isso que a palavra condena, entendeu? Perecer 14:15. A palavra apolimei é usada aqui no sentido de causar a ruína ou a queda de alguém. Os versículos seguintes ajudam-nos a entender o que Paulo quer dizer. O uso inadequado da liberdade pode catalio, arrasar a obra de Jeová na vida de um crente da comunidade. 14:20. E não o oikodome.
edificar essa pessoa, 14:9. Não nos vangloriemos de nossa liberdade ante outros, de consciência fraca, que pode ficar arrasado com as nossas ações, em vez de os edificarmos espiritualmente. Tá vendo? É isso aqui que acontece com várias pessoas que não estudam a palavra. Ó, não, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. Não nos vangloriemos de nossa liberdade diante de outros de consciência fraca. Tem pessoas que têm consciência fraca, tem cérebro fraco, que pode ficar arrasado com as nossas ações, em vez de o edificarmos espiritualmente. O que você pode dizer quando desistir de um privilégio? Não há regra, mas Jesus é o Senhor e Ele vive. Pergunte a Ele, tá vendo? Vocês não perguntam nada para Jesus, não quer mudar de vida. Tem que mudar de vida, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, meus amigos. Já está escrito aqui, ó, Jesus vive, olha lá, ó, Ele vive. Está olhando bem aqui? Está prestando atenção? Mas Jesus é o Senhor e Ele vive. Está vivo para todo sempre. Ele está ressuscitado. Entendeu? Ele não é espírito, não. Ele está ressuscitado. Está igual eu, que eu com corpo, sangue e ossos, porém está vivo para toda a eternidade. Entendeu? É isso que Ele quer fazer também para com o homem e mulher, dar vida eterna. Tá vendo? Vocês não perguntam nada para Jesus, não perguntam nada para Jeová, não perguntam nada para o Espírito Santo, por isso que suas vidas ficam destruídas. Não muda de vida, nem muda de vida. Romanos capítulo 14. Ainda nós estamos aprendendo, tópico focalizado no esboço, exigido, provido, partilhado, comprovado e praticado. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por este culto nesta madrugada. Abençoe somente os inscritos e somente os dizimistas. Amém e amém. Até o próximo culto, aqui no Para Jamais.